Porque no Feng Shui existe uma ferramenta que muitas de vocês já conhecem, já sabem, talvez ainda não saibam como aplicar, mas já ouviram falar, que é o Bagua. Bagua é o quê? Bagua é uma ferramenta, é tipo uma bússola que a gente aplica na planta baixa da nossa casa. A planta baixa da nossa casa é o desenho da casa, aquele que os arquitetos, os decoradores, os engenheiros usam, né? Para saber, para estruturar a casa, antes mesmo de construir, eles fazem o desenho. Então, por isso que algumas pessoas acham que, nossa, mas eu tenho que ser arquiteta, então, porque usa planta baixa, meu Deus do céu, eu não sei isso, eu não tenho planta baixa. E aí as pessoas começam a achar que não vão dar conta, que não conseguem, que precisa de um conhecimento um pouco mais técnico, né? Mas, na verdade, o Bagua, ele é só uma orientação, é só para você conseguir visualizar a sua casa, é a representação, como se tivesse uma foto de cima da sua casa, para você ver, com isso você conseguir aplicar o Bagua, que é a coisa mais simples do mundo, tendo passo a passo, você consegue tranquilamente aplicar o Bagua. Já vou falar sobre o Bagua, calma, pelo amor de Deus, não me mandem pergunta aqui falando que não sabe aplicar o Bagua, já vou falar sobre isso, tá bom? Aí, você vai, em cima dessa planta baixa, sobrepor o Bagua para identificar, na minha cozinha é a área da criatividade, no meu quarto é a área dos amigos, no meu banheiro é a área da prosperidade. Identificar onde que flui cada uma das áreas dentro da sua casa. E aí, por isso que eu falei aqui, né, que quem que foi que me perguntou? A Maria estava me perguntando a melhor cor para a cortina dela. Então isso vai depender muito. Se ela souber, né, a cortina da cozinha dela. Então se ela souber qual área do Bagua que tá a cozinha dela, aí ela pode se orientar. Por quê? Porque cada uma das áreas do Bagua tem cores, tem objetos, tem elementos que propiciam mais, convidam mais aquelas energias para aquele ambiente. Então se ela souber qual é a área da cozinha dela, ela consegue usar as cores daquela área. Não necessariamente na cortina, mas em algum detalhe na cortina, né? Se ela quiser usar na cortina também, com certeza. Mas de uma forma que gere harmonia para ela. Então o Bagua, ele é essa orientação para a gente identificar as situações que podem ser ruins, as energias dentro da nossa casa, uma energia que esteja faltando, uma energia que esteja excedente, ou algum incômodo que é ruim ter naquela área especificamente, né? Para identificar essas coisas. E aí, por se tratar o Bagua colocar na planta baixa, muitas pessoas acham que, então eu vou precisar contratar uma consultoria, eu vou precisar contratar alguém que aplique o Bagua para mim, eu vou ter que pedir para a Bruna aplicar o Bagua para mim. E aí que entra duas coisas muito importantes, tá? Primeiro de tudo, o Bagua não é a primeira fase do Feng Shui, ele não é a primeira atividade, existem coisas a serem feitas antes de aplicar o Bagua. Muitas pessoas acham que, eu não tenho Bagua, então não vou conseguir aplicar o Feng Shui. Ou acham que, apliquei meu Bagua, tá resolvido tudo, agora a minha casa vai estar harmonizada. Só que, na verdade, vocês já sabem que, você fazendo as 4 fases do método, olha, que você garante. Então, não é só aplicando o Bagua e sabendo quais cores colocar em cada lugar. Não é isso, é bem longe disso. Hoje vocês entenderam que é bem longe disso. Tem que fazer a observação, a limpeza, a harmonização e a intenção. Então é bem longe de você saber onde que fica cada uma das áreas para usar as cores lá. Ou só corrigir as áreas faltantes. Tem que corrigir? Com certeza, mas não é só isso. Então o Bagua não é a primeira fase. Por que que não é a primeira fase? Porque como ele já é um conhecimento um pouquinho mais técnico, né? É simples, com o passo a passo você consegue aplicar, mas ele é um pouco mais técnico, é diferente de eu vir aqui e falar assim, olha, coloca a tua cama em outra posição, é só mudar a cama. Agora o Bagua você tem que ter a planta da sua casa, então já envolve um processo. E aí isso acaba o quê? Desanimando muitas pessoas, achando que, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Então por isso que ele não é a primeira fase. Para ele não gerar esse bloqueio já de cara. Se você já tem um bloqueio de cara, você desiste de harmonizar sua casa, você desiste de aplicar o Feng Shui, você desiste de aprender e com isso você continua tendo as travas e bloqueios na sua vida e criando ainda mais, porque você não foi a fundo, você não sabe o que gera trava e bloqueio. Não é só bagunça, coisa quebrada e coisa guardada há mais de 3 meses que gera bloqueio. Tem várias outras coisas. Se você se depara com o Bagua, desiste já ali, porque você fala que não vai conseguir, aí você vai continuar gerando cada vez mais bloqueios e a sua vida vai tender a ter cada vez mais dificuldades, né? Se você não souber
onde que estão esses bloqueios, o que está causando esses bloqueios. Então, o negócio é o seguinte, apesar do baguá ser aplicado em cima da planta baixa, não tem que ter nenhum conhecimento do Feng Shui. Eu ensino para as minhas alunas em 7 passos a aplicarem o baguá. Tem 5 aulas que eu explico detalhadamente para elas, daí eu valido, né, para elas conseguirem aplicar. Mas são 7 passos que eu passo para ela. Primeiro você faz isso, 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 isso e isso. Tranquilo. Então é muito simples. Só que por precisar da planta baixa, você já precisa de uma preparação. Tem muitas pessoas que estão tão desesperadas para aplicar o Feng Shui, para aplicar o baguá, na verdade, que elas pegam e vão lá e desenham. Ah, minha casa... Ai, Bruna, me ajuda, pelo amor de Deus. A Bruna abriu a comunidade. Daí a pessoa vai lá... Ah, minha casa, eu preciso que a Bruna aplique o baguá pra mim. Então, deixa eu ver aqui. Aqui é o meu quarto, daí aqui do lado tem o meu banheiro. E aí, aqui é a sala-cozinha. E aí eu tenho que colocar... Ah, minha porta de entrada é aqui. Então, eu vou colocar aqui. Ai, meu Deus, Bruna, aplica o baguá pra mim. Daí me manda esse desenho aqui, ó. Daí a primeira coisa que eu olho é o quê? Que não tá na proporção, porque provavelmente o teu banheiro não é maior do que o teu quarto, né? Então eu recebo muito desenho assim, que não tá na proporção. Aí às vezes a pessoa esquece de coisas, não tem medida nenhuma, então tem que ter uma preparação. Você não precisa necessariamente ter a planta baixa que o teu engenheiro usou, que os teus arquitetos usaram. Você pode você mesma desenhar. Medir a sua casa e desenhar a tua casa. Eu fiz isso no meu apartamento. Eu medi o meu apartamento, desenhei a planta dele e com isso apliquei o baguá da minha casa. Então você não precisa necessariamente, tá, ter a planta baixa. Você pode desenhar, mas você tem que desenhar bem certo, com as proporções, com as medidas. Você não pode só simplesmente a Bruna tem que aplicar, porque daí a Bruna vai falar lá pra você que o teu banheiro tá tudo certo, só que na verdade quando você desenha na proporção, teu banheiro tá numa área ruim e você vai deixar de fazer uma correção porque você não desenhou certo, porque você não colocou as medidas. Então é por isso que eu não aplico o baguá pra ninguém. Ninguém. Eu não apliquei o baguá nem pra minha mãe, pra vocês terem ideia. Eu ensinei ela, eu ensino. Eu tô aqui, igual eu recebi uma mensagem hoje, eu não tô aqui para dar o peixe para vocês, eu tô aqui para ensinar vocês a pescarem. Então não me mandem mensagem assim, ah, Bruna, aplica meu baguá. No máximo, se você tiver com todas as medidas, se você me mandar a planta com todas as medidas, na proporção, e você mesmo já aplicar o seu baguá ali, no máximo eu posso dizer, ó, tá certo ou tá errado, tá bom? Mas eu não aplico baguá para ninguém. Por quê? Porque o meu intuito aqui, a não ser quando eu faço a consultoria. Claro, daí quem contrata a minha consultoria, eu aplico baguá. É uma dos serviços que eu presto para a pessoa. Mas as pessoas que estão aqui aprendendo, eu não ensino a aplicar, eu não aplico baguá para ninguém, nem para minha mãe. Então, eu ensino vocês a aplicarem o baguá. Tá bom? Então, não me mandem mensagem, não é porque eu não quero ajudar, é porque eu realmente quero ajudar. Eu quero que vocês aprendam. Por quê? Porque se você tem a tua casa assim, beleza? Aplicou o baguá, tudo certo. Aí você resolve ter um filho, só tem um quarto na tua casa, aí você engravidou, tem um filho. Ah, vou ter que fazer uma reforma, então vou fazer um puxadinho aqui, né? Fazer outro quarto aqui pro meu filho. E aí você faz aqui o quarto do teu filho. Pera aí. Você faz outro quarto pro teu filho. Pode ser que isso aqui modifique o teu baguá. E aí você perdeu. Se a Bruna aplicou pra você aqui, você não sabe aplicar. Se a Bruna te ensinou, você sabe aplicar em qualquer um. Você fez a reforma, você reaplica o baguá e sabe exatamente o que você precisa corrigir ou não. Então, a Bruna não aplica o baguá pra vocês, não porque ela não quer ajudar vocês, é justamente porque ela quer ajudar vocês, tá bom? Então não fiquem bravas comigo, tá? Se vocês mandarem com as medidas, na proporção e com a tentativa do baguá de vocês, aí eu posso sim dizer se tá certo ou errado, tá? Mas é uma coisa que precisa de orientação. Por quê? Porque se você me manda esse baguá aqui errado e a Bruna vai lá e coloca o baguá pra você aqui, né? Sem estar nas proporções certas, aí você faz alguma coisa errada. Depois, quem que te orientou? Foi a Bruna. E eu não vou fazer nada que vá gerar... Eu nunca vou responder vocês se eu tiver alguma dúvida, tá? Se eu tiver alguma dúvida, eu vou pedir para você me mandar foto. Eu falo para você, olha, eu não entendi 100% da sua pergunta. Me manda com foto, tenta explicar um pouquinho melhor para eu conseguir te ajudar, né?
Por quê? Porque se puder essa minha orientação gerar alguma coisa errada, depois é minha responsabilidade, né? E eu não quero indicar nada errado para vocês, tá bom? Então, por isso que se não tiver tudo certinho ali, eu ensino vocês tudo certo. E aí, se você me mandar ele todo certinho, com a orientação, com as medidas, eu vou te orientar, ó, tá certo ou tá errado. Essa parte você fez errado, faz assim, assim, assado. Então, é outra coisa, tá bom? Então, como tem um passo a passo, é uma coisa um pouco mais difícil, porque existem infinitas possibilidades de aplicação de baguá, porque existem infinitas possibilidades de casa, né? Então não tem como ensinar todas aqui na rede aberta, na rede social. Não tem como, é impossível, nem que eu quisesse, nem que eu passasse a minha vida inteira ensinando a aplicar baguá, eu ia cobrir todas as situações. Por isso que dentro do curso eu consigo ter o acompanhamento. A Jaqueline me manda lá a planta baixa dela, eu oriento ela dentro disso. A Sebastiana me manda a planta dela, a gente orientou, ela aplicou tranquilamente, beleza? Então, o ideal para vocês desenharem ali, você não precisa ser arquiteta, não precisa ser decoradora. Eu não sou arquiteta, eu não sou decoradora. E eu fiz a planta baixa da minha casa, medi sozinha, tranquilo, desenhei e tudo certo, e tá aplicado, né? E a Eveline falou aqui uma coisa muito bacana, ó, de usar a folha quadriculada. Posso considerar cada quadradinho 1 metro? Com certeza, pode. Na verdade, eu indico que você... É que depende do tamanho das quadradinhos, né? Se ele for um quadradinho muito pequenininho, você pode usar cada 2 quadradinhos 1 metro ou cada 3 quadradinhos 1 metro. Depende do tamanho da sua casa e depende do tamanho das folhas quadriculadas. Mas o quadriculado é muito bom, porque você consegue colocar as proporções, né? Você usa cada 2 quadradinhos do quadriculado 1 metro ou cada 1, né? Depende do jeito que você for visualizar. Para tua planta não ficar desse tamanhinho, mas também não ficar que não caiba no papel, né? Então você vai desenhando ali. É muito tranquilo, é gostoso, tá bom? Fiquem tranquilas, beleza?